Indo direto ao ponto, hoje nós iniciamos essa noite uma etapa diferente, que abrimos uma enquete no Facebook para que as pessoas, os membros do esconderijo, pudessem colocar sugestões de temas. E nós começamos, eu acho que faz umas 2 semanas, e fiquei acompanhando na internet os temas, Então o pessoal ia sugerindo não só o tema não foi a gente que sugeriu, mas também foram votando lá. E aí, o tema mais votado foi para essa semana, decisões. Por isso que você está vendo aqui esse ponto de interrogação em português, aquele ponto de interrogação em espanhol, que é de cabeça para baixo, no início da... E aí, queria agradecer às artistas plásticas, a Aline, não sei se teve mais alguém participando. O Neto? Pô, a arquiteta desenhou e o cara... Tem alguém da execução, E o peão fazendo, tá certo? Cada um no seu lugar. Então, mas quando eu via lá que a maior votação tinha sido decisões, eu fiquei indeciso, Piada boa. Porque... meu Deus, a gente também abriu um leque agora, todo mundo vai sugerir umas ideias aí, sei lá se vai dar conta, Sei lá que vai dar conta de a gente poder discutir sobre o tema, uma temática difícil, a temática de decisões, muito abrangente o tema, mas também tão importante. É uma realidade nossa, todos nós, independente da idade, todos nós em algum momento da vida a gente precisou decidir. E as decisões talvez não estiveram tão em pauta como estão sendo no nosso tempo. No tempo dos nossos pais e avós, a maioria das coisas que eram recebidas já eram prontas. Você só tinha uma escola para estudar, não tinha 2. Só tinha um carro, não tinha 2. Só tinha uma TV, só tinha um celular, não tinha 4 na casa. A roupa que tinha era daquela cor, daquele modelo, porque foi a que a sua mãe conseguiu comprar, o que o seu pai tinha, não tinha cor. A nossa geração, ela saiu da ditadura que impunha sobre nós já tudo pronto, e a gente como jovem, como filhos, como crianças, a gente tinha pouco a escolher. Mas hoje nós vivemos a ditadura da escolha. É uma geração que tem tanta escolha para fazer, que ela se vê aprisionada diante das tamanhas escolhas que ela precisa tomar diariamente. Ela vai escolher uma roupa, a mulherada sabe muito bem, é tanto modelo, tanta cor, tanta variedade, de tanto país diferente. O pessoal morava lá numa vila, tinha 4 rapazes e 3 moças, não tinha muita coisa para fazer, era aquele ali, Não tinha muita coisa, agora não, tem uma multidão de gente na cidade, diferente. Cara legal, cara mais descolado, mais tradicional, mais novo, mais velho, que já teve fora do Brasil, que não teve, é muita escolha. Você ia para uma faculdade, há 20 anos atrás, tinha 4 cursos. Você vai numa faculdade hoje, tem 20 cursos, 30. Que curso escolher? Com quem ficar? Que roupa comprar? Igreja tinha 3, era 4, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Passava na estrada, todo mundo via uma congregação e uma assembleia, qualquer lugar que você fosse, a Igreja Católica. E hoje você tem uma miríade de denominações que você pergunta, onde é que está a verdade? Onde é que eu vou? Que igreja que eu vou parar? Onde é que eu vou lá ser cuidado e vou ajudar a cuidar? É muita igreja, é a ditadura das escolhas. Nós vivemos a ditadura das escolhas hoje. E tomar as decisões corretas hoje é uma questão de sobrevivência. Se você vai para a direita ou para a esquerda, se você escolhe verde ou amarelo, se você casa ou se você compra uma bicicleta. Uma decisão que você precisa tomar. Então, como já é a proposta de algumas semanas, a gente tratou sobre ideologia de gênero há 3 semanas atrás. Na outra semana falamos sobre a arte, e a presença de Deus na vida, com o Huckmacher, quem lembra? E então essa semana nós vamos falar sobre decisões no mesmo formato. Queria conversar com vocês sobre decisões,
de maneira genérica, e depois nós ver o que é essa relação das decisões tem a ver com as Escrituras, e o que as Escrituras e o que a Palavra de Deus pode nos inspirar a respeito disso, amém? Estão prontos aí? Então apertem os cintos. Durante a mensagem, o Guilherme e mais algumas pessoas vão estar distribuindo pequenos bloquinhos de anotação. Então, no final da mensagem, a gente vai ler algumas perguntas que você pode fazer. Você pode pegar um bloquinho desse, fazer uma pergunta, e no final a gente vai tentar responder, ou pelo menos direcionar algumas dessas questões levantadas. Por quê? Porque você imagina se você estivesse aqui nessa noite no meu lugar falando sobre decisões. Eu vou falar de maneira genérica sobre decisões nas Escrituras, mas existem decisões do campo das emoções, dos sentimentos, decisões profissionais, decisões de vida, se você vai morar aqui em outra cidade, enfim, o campo de decisões é muito vasto. Então poderia chegar no final da mensagem e ter algumas curiosidades, ou você ficasse com um grilo aí, então para que a gente pudesse sanar também e oportunizar você. Quem vai estar distribuindo aí? O Tiago e o Guilherme vão distribuir alguns pequenos folhetos. Se você quiser, faça a sua pergunta e no final a gente vai fazer um bate-papo, tá legal? Vamos lá então, livro de Provérbios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Irmãos, eu tinha um esboço de 4 páginas, hoje à tarde eu resumi para 2, então a gente... até as 2 da manhã a gente resolve esse problema aqui. Provérbios capítulo 2, todos acharam? O versículo 1 diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Até aqui. Oremos. Ó Deus nosso, diante de Ti, Senhor, nós nos colocamos e rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos socorra nessa hora, de maneira, Deus, que não só passemos um tempo a ouvir um discurso sobre decisões, sobre a sabedoria, mas que mais do que palavras, esse momento possa ser um tempo onde o Teu Espírito evoque, Senhor, o nosso coração, a nossa razão e a nossa fé, e que nesse momento o Teu Espírito construa em nós, Senhor, e edifique em nós um homem e uma mulher que possa sair nessa noite daqui mais madura, mais inteligente, possa sair daqui crendo mais, possa sair daqui acreditando, tendo mais esperança. Nós pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós e nos direcione nessa noite, ó Deus. Nós somos necessitados e deveras necessitados, Senhor, porque de nós próprios nós compreenderíamos o que o Samuel vai falar, mas o Teu Espírito Santo pode traduzir ao nosso íntimo, à nossa alma, Senhor, o que Tu queres nos dizer. E essa é a nossa oração e a qual nós rogamos essa noite. Vem e fala conosco, ó Deus. Vem, Deus, e torna o nosso coração um coração que compreende a Tua voz. Isso é que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Decisões, irmãos. Eu fico lembrando do primeiro momento em que comecei a tentar refletir sobre o tema da noite. Quem está diante de uma decisão? Quando você, por exemplo, está diante de um caminho em que você chega numa rua e se abrem 2 ruas à sua frente. Iremos para a esquerda ou para a direita? Se você tem agora 2 propostas de emprego, qual
proposta aceitar? Tem 2 meninos que estão afim de você. Com qual dos 2, né, eu fico? Ou namora? Não, com eu fico eu digo, com qual dos 2 eu decido, né? Com qual dos 2 eu me posiciono? Tu já está querendo me zoar o cara, você vê? Eu nem comecei ainda. O que eu quero dizer é que toda decisão ela sugere uma certa ignorância. Ignorância no sentido de não saber. Toda decisão sugere o fato de que nós não sabemos o que está diante de nós. Por que eu tenho uma decisão? Porque eu tenho 2 opções e de fato eu não sei para onde ir. A decisão ela está implícita à ignorância, à ausência de dados, à ausência de informação. Eu não sei e por isso eu tenho que decidir. Se você já soubesse, a decisão não existiria. Se você já tivesse tudo traçado, em nenhum momento você não decidiria, mas você simplesmente seguiria o seu caminho. Quem é que precisa tomar uma decisão? Quem tem 2 ou mais propostas e não sabe de fato o que tem do outro lado. Não sabe de fato para onde esse caminho vai te levar, para onde esse relacionamento vai trazer, o que ele vai trazer para a sua vida, para onde esse relacionamento vai levar você. De fato, a decisão, ela é esse momento em que a gente não dispõe dos dados, não dispõe das informações, nós não sabemos. E isso eu acho que é muito interessante, muito importante para nós. Por quê? Porque ele sempre lembra para a gente, as decisões sempre nos lembram que você não sabe tudo, que nós não conhecemos todas as coisas. Por mais que a gente tenha sabedoria, por mais que você seja instruído, por mais que você seja orientado, nós não sabemos tudo. E muitas vezes na vida nos encontramos indecisos. Muitas vezes na vida nós não sabemos de fato o que fazer. Então nós clamamos por quê? Para que essa informação nos venha de fora. Porque dentro de nós ela não está. Não sei o que tem do outro lado do muro. Não sei quem é essa pessoa depois que eu começar a me relacionar com ela. Não sei. Eu não sei o que vai ser da minha vida se eu entrar nesse emprego. Não sei. Não sei o que será da minha vida se eu for morar em outra cidade. Se eu escolher engenharia civil em vez de farmácia. Não sei. Se lá na frente, eu entrando nesse curso, se eu vou me frustrar. Não sei. Então a decisão ela está implícita, essa falta que nós temos de conhecer o futuro, conhecer o que está diante de nós. De fato, a decisão ela nos mostra que nós precisamos de uma informação que não está em nós. Não está em nós. Essa informação vai vir de Deus, essa informação vai vir das pessoas mais velhas, dos nossos pais, essa informação vai vir das Escrituras, essa informação vai vir de algum lugar, mas em nós ela não está. Porque se ela tivesse em nós, de fato não haveria necessidade de decidir. Nós já saberíamos o que fazer. A decisão só existe porque você não sabe, não está dentro de você, não está na sua mente, você não alcança o que está diante de você. E o fato de não alcançar, você se encontra dentro desse dilema, né? Que podemos dizer que é saber decidir aquilo que vai ser melhor. Uma outra questão importante sobre decisões também é que toda decisão ela requer uma posição. Você precisa se posicionar. Toda decisão requer uma posição, ou seja, toda decisão vai demandar de você, ou seja, você vai ser preciso decidir entre uma coisa e outra. Aí, pastor, é óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Porque se eu escolhi ir pelo caminho da direita, significa que eu rejeitei o caminho da esquerda. Se eu decidir que eu vou pela direita, a direita vai ter coisas boas e coisas ruins. Você vai colher boas coisas lá, mas você também vai ter ventos contrários. Se você escolher pela direita,
Caminhando depois pela direita, você vai olhar para a esquerda e vai dizer que lá na esquerda tinha muita coisa boa, que você sabia, mas naquele momento você decidiu ir pela direita. Por exemplo, quem um dia casou aqui, quem já está casado, sabe que um dia você optou pela mulher ou pelo esposo que está ao seu lado. Mas quantas vezes lhe passou pela cabeça, por exemplo, todas as meninas que você já namorou e quantas qualidades aquela pessoa tinha? Mas você decidiu casar com aquela pessoa. Não significava que a pessoa que você está foi a decisão que vai livrar você de todos os males. Muito pelo contrário. A decisão que você tomou de ter casado com essa pessoa vai trazer para você todos os desafios, que é lidar com ela, com todos os defeitos que ela tem, com todos os problemas que você vai ter junto com ela, mas também vai trazer com você a pessoa que ela é, as qualidades que ela tem, as bênçãos que ela vai trazer para a sua vida. Amém? Não significa que ela vai ser o paraíso, né? O lugar que Deus escolheu, a princesa alada, e a outra era uma bruxa do 71. Não. Significa apenas que você escolheu por aqui e não escolheu ir por lá. E por lá tinha vantagens e desvantagens, e ir por aqui tem vantagens e desvantagens. O que eu quero dizer é que não existe caminho ideal, irmãos. Não tem escolha que vai fazer você se livrar da dor, do sofrimento, das lutas, e um outro caminho que vai ser só o perrengue, a prova, o suor e as lágrimas. Não, todos os caminhos que você escolher, todos os empregos que você tomar, cada profissão que você escolher para si, todos os cursos que você entrar na faculdade, todos eles tendo suas vantagens e suas desvantagens, todos eles, o dia que você escolher por um, você vai olhar para o outro e vai ver nele também muitos pontos positivos. Principalmente quando você escolheu engenharia civil, estiver lá na construção cheio de massa, com a bota, e você olhar o cara que fez farmácia com um guarda-pó branquinho, todo limpinho. No momento que você está na prova, você olha para a escolha que você não fez, não é verdade? Pois você entrou por uma rua e estava alagada e disse, se eu tivesse ido por aquele outra rua lá, mas você não foi. Você está na rua que está alagada e agora tem que enfrentar a rua que está alagada. Toda decisão requer uma posição, isso parece óbvio, não é óbvio. Significa que toda decisão você vai ter que ter em ambas, ou em muitos caminhos que estão abertos diante de você, todos eles vão ter pontos positivos e pontos negativos. O que você precisa conhecer, é claro que você precisa conhecer todas as possibilidades. Eu preciso saber o que tem no caminho da direita e no caminho da esquerda, com certeza. Eu preciso saber quem é o João e quem é o Márcio, se eu quiser escolher um dos dois. Eu preciso saber o que é o curso de engenharia civil, o que é o curso de farmácia. É claro que eu preciso conhecer os caminhos, mas eu também tenho que me conhecer. Você tem que se conhecer. Tomar decisões não é só conhecer para onde eu vou, mas saber quem eu sou. O cara é todo delicado, gosta de lugar limpinho, sujou, ele já faz assim. Meu irmão, não vai para engenharia civil e nem elétrica, né? Vai para o SAP, trabalhar lá com gestão, igual o André. Máquina de tomar café, automática, aperta, sai cappuccino, chocolate, café quente. O Samuel está onde? No porão da máquina de limpeza. O cara escolheu economia, irmãos, eu escolhi elétrica, entendeu? Tem as vantagens de ter feito elétrica, tem as vantagens de ter feito economia. Agora, cada um fez a sua escolha. Não significa que a escolha dele tenha sido boa e a minha tenha sido má. Para ele, aquela escolha foi positiva. Para mim, essa escolha foi a positiva. Quando eu botei na balança da minha vida, conhecendo qual era a minha profissão, eu sabia que eu não tinha e não poderia escolher economia. Não é o meu perfil. E ele, o André, metódico, gosta das coisas organizadas, tabelas, tudo. O André em economia é um exímio economista. Então o André, se conhecendo e conhecendo o caminho, ele pôde escolher por economia e é um bom economista. E trabalha em gestão e se dá muito bem. Então você precisa decidir. Essa decisão, você precisa também se conhecer. O que você quer? O que você quer?
Já diziam os filósofos desde a antiguidade: conhece-te a ti mesmo. O que você é? Qual é o contexto que te cerca? Porque essas 3 perguntas respondidas já vai lhe ajudar em grande medida você tomar as decisões na vida. Vou dar um exemplo a você. Começando pela última pergunta: qual o contexto que te cerca? Esses dias uns caras me procurou, falando: poxa, sei que você estudou uma época na UDESC, lá eu também queria fazer física e tal. Falei: pô, que legal, cara, física é um negócio legal. Pois eu gosto de física nuclear. Falei: pô, meu irmão, pô, bem legal assim, mas tu vai trabalhar onde? O cara tinha uma ideia assim fantástica, mas ele só não tinha conexão com a realidade. Tudo bem, você está em Santa Catarina, Joinville, você vai sair para fora daqui, você vai para o Rio de Janeiro, lá tem. Lá você vai poder desempenhar, tem usina nuclear lá. Agora, se você quiser estudar física nuclear, e você quiser ficar aqui em Barra Velha, São João do Taperiú, Guaramirim, então essa tua opção está fora do contexto. Então você precisa se conhecer o contexto que te cerca. Porque às vezes também tem aqueles desejos, né? Eu queria ser cantor numa banda de rock tipo Restart. Quantos anos você tem? 55. Meu irmão, tem alguma coisa aí na sua idade que não bate com o Restart. O teu público que tu quer atingir não condiz com você. E é simples assim. Então, sabe, tem gente que é muito prático, né? A pessoa pega, leva, junta, traz, carrega, uma pessoa muito prática. E o cara diz: pastor, o meu desejo é trabalhar em contabilidade. Contabilidade ali, as tabelas, o dia inteiro sentado atrás do computador. O cara não consegue ficar 15 segundos durante a pregação, o cara faz xixi 3 vezes. Então, às vezes a pessoa precisa entender que não só o contexto que cerca é importante, mas ela precisa se conhecer. Precisa saber se ela decidir por aquilo, se o coração dela está ali. Não só se o coração dela está ali, mas se nela habita as habilidades necessárias para tomar tal escolha. A Bíblia fala aqui, por exemplo, da decisão do casamento, no mesmo livro de Provérbios, lá no final do 31, ele vai falar: ó, cara, se eu olhar assim, você vê uma mulher birrenta, gritona, iracunda, a mulher arma barraco, faz retetel, Tati quebra barraco, cara, é mais fácil tu estar num porão sozinho, diz o texto aqui, não estou eu que estou falando, mais fácil tu no porão sozinho do que estar com essa camarada aí. Então às vezes assim, o que a Bíblia está dizendo? Faça a leitura. Faça a leitura. Você não precisa necessariamente vir uma intervenção divina e dizer que a Tati quebra barraco não é a melhor pessoa para você casar. Pastor, mas eu sou apaixonado por ele. Ele faz o quê? Nada. Dia inteiro. Quantos anos ele tem? 35. Qual é a única posse dele? Um Play 3. Nega, vaza. Mas pastor, eu amo ele. Vai amar debaixo da ponte. Tem coisas, irmãos, que precisa analisar a circunstância. Olha e vê. O mundo diz: você tem que seguir o seu coração. Mentira, a Bíblia está o tempo todo dizendo que o coração é enganoso. Ah, pastor, nós temos que ser racionais. Se você for só racional, as tuas decisões também não serão boas. Você precisa usar o coração, a razão, e nós vamos ver hoje, e a instrução que vem de Deus. Porque essas 3 ferramentas juntas são os instrumentos que Deus deu a você para que você tome as decisões corretas na vida. As decisões que só partem do coração podem nos levar ao erro, como as decisões que nos vão só da razão também podem nos levar ao erro, mas também as decisões levadas pela fé. Veio um profeta, pastor, lá da Caixa Prego, deu uma enchente no Rio Madeira, no Acre, ele veio pregar aqui em Joinville, e ele falou que aquele fulano é o meu marido. Amém? Você conhece ele?
Razão. Você gosta dele? Emoção. Quer dizer, não é só pela fé também. Porque Deus não nos deu a fé, também Deus plantou entre as nossas orelhas um cérebro. Né? E Deus também nos capacitou a ter sentimentos. Deus nos capacitou com as percepções. Por que Deus nos daria tantos instrumentos de percepção da realidade, na qual a fé é uma delas, senão que Ele quisesse que nós usássemos todos esses instrumentos para que nós pudéssemos decidir o que é bom? O cara que decide só com o coração quebra a cara, mas o que decide só com a razão também quebra. E o cara que vai só pela linha da fé também dá com os murros na água. Por quê? Porque todos eles são caminhos que são possíveis, mas são caminhos que normalmente nos levarão ao erro. Quando nós juntamos, ou seja, o que você quer? Você precisa fazer essa pergunta. O que você quer? Aonde você quer chegar? Você quer ter grana? Você quer ser feliz? Você quer estar em paz? Você quer viver? Enfim, qual é essa pergunta você precisa fazer. Quer dizer, já deveria estar fazendo há muito tempo. Mas essa pergunta é fundamental. O que você quer? A Bíblia chama o inconstante de dipsíkos. Dipsíkos tem duas personalidades. O cara, uma hora... Meu Deus, estou viajando, embarcando para a Indonésia, pastor, tem umas ondas caindo lá, beleza. No outro dia ele quer casar. Semana que vem, o cara quer fazer faculdade, abandona tudo, começou um curso de espanhol. O que você quer? Você quer surfar, você quer estudar, você quer um curso de espanhol? Ou o cara quer surfar, o curso de espanhol, quer entrar na universidade, enfim, ele quer tudo ao mesmo tempo. Quando a pessoa quer tudo ao mesmo tempo, ela também não quer nada, ou não sabe o que quer. Então, o que você quer e o que você é, porque a sua estrutura de pessoa, de personalidade, também é importante para decidir. E qual o contexto que te cerca? Porque as dúvidas, irmãos, e as decisões são muitas. Quantas são? Na área existencial nós temos quantas dúvidas? Para onde eu vou? Né? Você pode se perguntar, por que eu estou aqui? Por que eu estou sozinho ou por que eu estou sozinho? Por que eu casei? Por que eu estou casado com né? Por que eu estou nessa igreja? Por que eu estou levando a vida que eu estou levando? Perguntas existenciais, a gente tem, não tem? Quando fecha a portinha do quarto lá, não tem essas perguntas? Tem, Dani? Tem? Tem, Yuri? Tem essas perguntas. Por quê? Quando alguém se foi, quando alguém chegou, quando alguma tragédia nos acontece, a gente tem um monte de perguntas. Por quê? Porque a gente quer conhecer a verdade. Agora, para conhecer a verdade, você precisa querer conhecer a verdade. Significa que eu não posso viver a vida só perguntando. Eu tenho que ir em contra dessas respostas. O texto de Provérbios diz isso exatamente. Filho, se você procura a sabedoria como a prata, e se você buscar a sabedoria como o ouro, então você vai encontrar. Que lição nós tiramos daqui? É que eu não posso apenas querer conhecer. Eu não posso apenas querer decidir. Eu tenho que aplicar todos os meus instrumentos, tudo que Deus me deu para tentar conhecer. Não vai acontecer jogando videogame. Não vai acontecer quando você está na praia, em cima de uma prancha, olhando a próxima série. Nem em cima da duna com o violão. Não acontece por automatismos. A sabedoria, ela vem com esmero. É o que a Bíblia está dizendo. Você tem que buscar ela como você busca algo precioso, a prata e o ouro. Quando você quiser mesmo conhecer, quando você buscar mesmo, querer saber o que é melhor para você, quando você desejar como o ouro e a prata a sabedoria de Deus, então ela virá sobre você. Agora o que a Bíblia diz, você precisa querer. Você precisa não estar vagueando, pensando, decidindo, uma hora ou outra, uma hora ou coisa. Você precisa botar a estaca no chão, parar, a carruagem e dizer, o que eu faço agora? Precisa, essa decisão é necessária. Não é possível experimentar, eu escrevi aqui, o cristianismo para ver se a minha vida vai dar certo.
que é a experiência da maioria das igrejas evangélicas hoje. O cara vai para a igreja por quê? Porque ele quer que Deus seja um instrumento que leve ele a uma vida sem problemas. É isso. Senhor, eu quero a tua decisão, eu quero a tua vontade para a minha vida. Que nada, o que ele quer saber é que Deus dê uma confirmação para que ele tome a decisão, e que aquela decisão que ele tomar, ele não vai sofrer, que ele vai ganhar dinheiro, que ele vai se dar bem, que não vai ter problema lá. O que ele quer é um plano de vida, um seguro de vida completo. O cara chega na igreja e ele quer se utilizar da vida com Deus para quê? Para levar ele à prosperidade. Senhor, quero me colocar aos teus pés, está aqui a minha oferta, o meu dízimo, está aqui a minha casa, a minha família. Senhor, agora tu me abençoa. Por quê? Porque o cara quer se utilizar da igreja, da fé, ele quer se utilizar de Deus como um instrumento para levar as coisas a um lugar que não existe. Deus não vai levar nós para um lugar em que não haja nenhum sofrimento, que não haja nenhuma demanda, que não haja nenhuma luta. Todos os lugares e todas as decisões que você tomar vão exigir de vocês algum tipo de esforço. Tem uns jargões que eu escrevi aqui, que é uns jargões comum no meio da galera jovem, também no meio da igreja. Eu escrevi um deles aqui, o primeiro assim, ó: pastor, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Quem já ouviu essa frase? Acho que todo mundo já ouviu essa frase. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. A pergunta que eu faço é que se a vontade de Deus tem centro, qual é o centro da vontade de Deus? Se nós tentássemos interpretar essa frase, o que essa frase quer dizer em essência? Pastor, o centro da vontade de Deus é alguma coisa que eu vou fazer que vai ser exatamente o que Deus tinha desenhado para mim. É isso? O centro da vontade de Deus é um lugar, são as pessoas que eu convivo, é o emprego que é exatamente o que Deus quer para mim. E quando eu achar esse centro da vontade, então eu vou estar realizado, feliz, próspero e alegre, porque eu encontrei o centro da vontade de Deus. Eu fico pensando, olha, é uma mentira bonita essa. Porque eu penso assim, que Deus sabe a vontade, Deus tem a vontade dele para o Salo, mas ele fala assim, não vou te falar não. O Salo diz, Senhor, eu queria conhecer a tua vontade. Não vou te dizer não, se quiser vem atrás. Que está todo mundo buscando o centro da vontade de Deus, e eu penso, pô, esse Deus não revela então qual é essa vontade? Será que Deus é um Deus ciumento, ou Deus que está brincando com as nossas emoções? Deus está brincando com a sua vida? Porque esse eu quero estar no centro da vontade de Deus, parece e sugere a todos nós que existe uma vida que você não está vivendo, que é uma vida teórica que existe no coração de Deus, na qual se você estivesse vivendo, você não teria problemas algum, ou você estaria vivendo já o paraíso. Diga aos irmãos, essa vida não existe. Porque se houver uma vontade de Deus, toda e qualquer vontade de Deus que houver para você, toda ela vai ser nessa terra, convivendo com pessoas, vai ter chuva, protesto contra a Copa, problemas financeiros, todos eles. O que é estar no centro da vontade de Deus? O centro da vontade de Deus, na verdade, é que nós queríamos que Deus nos dissesse o que nós tínhamos que fazer para que nós não precisássemos sofrer. É um jargão que está incutido nele, está embutido nele uma grande mentira. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você viva a sua vida do jeito que ela é aos pés de Deus. Que você, na comunhão que você tem com Deus, você leve em conta a lei de Deus. Já começa o capítulo 1 de Provérbios dizendo, aquele que teme o Senhor, e temer ao Senhor não é ter medo, mas aquele que recebe a orientação de Deus, esse tem sabedoria. Todo mundo, você com o teu corpo, com o teu cabelo, na tua profissão, com a pessoa que você está, no contexto em que você vive, todas as vezes que você toma o conselho de Deus para você, você já está no centro da vontade de Deus. Não existe um lugar etéreo
que é uma outra coisa, num outro país que Deus queria que você vivesse, e aí você não está vivendo. Porque esse jargão, eu quero estar no centro da vontade de Deus, sabe o que causa? Culpa. Ansiedade. Eu não estou no centro da vontade de Deus. Não é? As pessoas ficam com sentimento de culpa. Você já se sentiu assim? Eu não estou no centro da vontade de Deus. Claro, irmão, se você está aí, né, na Moon, um litrão de Johnny Walker embaixo do braço na sexta-feira, obviamente que você não está na vontade de Deus. Eu não digo isso. Mas eu digo é que não existe uma outra vida, um outro lugar. É como se nós estivéssemos sempre jogando conosco mesmo. Eu escolhi vir por essa rua, mas essa aqui não é a vontade de Deus. Deus queria que eu fosse pela outra rua. Então toda rua que você for e que você encontrar dificuldades, aquela não vai ser o centro da vontade de Deus. Então você se frustra, então você se culpa. O centro da vontade de Deus, irmãos, é você receber o conselho de Deus. Deus não desenhou assim, um caminho, como se nós tivéssemos que Deus decidisse para nós tudo o que nós vamos fazer. Já viu? Tem gente que diz assim, eu quero que Deus me... Senhor, eu pego o ônibus Tupi Norte ou Tupi Sul? Senhor, eu quero que tu me fales, Senhor, qual é o homem que eu vou casar? Senhor, eu queria que tu me mostrasse qual é o curso que eu devo fazer. Senhor, eu queria que tu me dissesse qual é a igreja que eu tenho que congregar. Senhor, eu queria que tu me dissesse se é a João Ferreira de Almeida ou a NVI a Bíblia que eu devo comprar. Se eu devo ir com o vestido azul ou com o vestido amarelo. Como se nessas questões triviais, dessa especificidade da vida, Deus fosse operar sobre você. Poxa, se Deus já te dotou de razão, e se Deus já te dotou com um coração e com emoções, e Deus já te iluminou com o Espírito Santo, te dando também a fé e a comunhão com o Senhor, será que não é hora de você utilizar todas essas coisas para tomar essas decisões? Quer dizer que quando eu estava tendo que decidir com quem eu ia casar, tinha uma outra moça e tinha a Kelly. E aí eu disse, Senhor, com quem tu quer que tu cases? Com quem tu queres que eu case, melhor? Quem que tu quer? Deus ia casar com alguém, sei lá quem seria a mulher de Deus. Com quem que tu quer que eu cases? Aí Deus falou, não, eu quero que tu cases com a Kelly. Primeiro perrengue que desce lá em casa, eu ia dizer, viu? Foi a mulher que tu me deu. Adão, ele já aprendeu essa lição lá atrás já. Você decidiu. Você orou. Você buscou a orientação do Senhor. Você olhou para a vida dela, você usou a razão, você analisou o histórico, você conhecia a personalidade dela, tu já tinha visto as atitudes positivas e negativas, e tu já tinha sondado o teu coração para você ver se você amava ou não aquela pessoa. Você usou todas as ferramentas e então você tomou a decisão. Mas a decisão de quem é? É de Deus? Não, é sua. Porque senão todas as vezes que tivesse alguma coisa dando de errado, pá, Deus, essa prova aqui, 2,5, tu me falou que era para vir aqui para engenharia. Eu não sei nada, fui formado em letras, o cara não sabia nada de números e estava lá metido de bisbilhoteiro num curso de exatas que não tinha nada a ver com a vida dele. Quem escolheu aquilo? Foi ele, irmãos. Foi você. Então estar no centro da vontade de Deus, às vezes é um jargão que nos leva a culpar Deus pelas coisas que estão na nossa vida. Parece que é um lugar que não existe, que nós não tomamos e que quando nós tomarmos aquilo, os problemas vão acabarem. Não existe sofrimento que seja evitado nessa terra. Todo lugar, com Deus ou sem Deus, você vai precisar passar pelas adversidades. Tem um outro jargão que diz assim, eu quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Pô, Deus fez a Ali mulher, fez ela nascer no Brasil, fez ela ter cabelo castanho, ser desse tamanho, fez ela, né? Ela tem um tino para psicologia e ela está lá em crise. Senhor, o que eu quero? Qual é a tua vontade para a minha vida? Deus fez ela mulher. A minha vontade, diz Deus para Ali, é que você seja a melhor mulher que você possa ser. Quando você for mãe, que você possa ser a melhor mãe que você possa ser. Que você seja a melhor esposa. Quando você estiver num consultório ajudando pessoas, você seja a melhor psicóloga que você possa ser. Quando você estiver na igreja, que você seja aos olhos de Deus a melhor cristã que você possa ser. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Senão nós vivemos numa angústia. Nós dizemos que a galera que está lá fora servindo a outros deuses, que o pessoal está angustiado, que o pessoal não tem caminho. A maioria da galera que está aqui
está com medo, angustiado, com essas perguntas tolas. Meu irmão, Deus já deu tudo a você. Está aí, te deu os talentos, te deu experiências, te deu inteligência, te deu emoções. Deus está te dando tudo. Deus tem a palavra do Senhor e mais, tem o Espírito do Senhor que opera com você. Tem um Senhor que está com os ouvidos abertos para ouvir a tua voz. O que Ele quer de você? Que você seja assim, porque Deus criou você assim. A melhor pessoa que você possa ser, a partir do que você já é. Senão eu fico perguntando, pô Deus, então tu queria que eu fosse mulher? Não sei, será que a vontade de Deus para a minha vida é uma outra coisa? Será que, às vezes, poxa Deus, eu poderia ter nascido na França, lugar lindo, eu adoro coisa antiga. Não, nasci na Praia do Rincão, irmãos. Quais são as escolhas que você faz? Você nasce num lugar que você não escolheu. Você não escolhe seu pai, não escolhe sua mãe, não escolhe seus irmãos. Você não escolhe a cidade, o lugar que você nasceu, você não escolhe. Você não escolhe a cor dos seus olhos, você não escolhe o seu tamanho, a cor da sua pele, nada. Você escolhe. Pô, será que quando eu for casar ainda Deus tem que... Então, assim, Deus deu a nós espaços, contingências na qual nós pudéssemos decidir. E nas quais Deus não vai nos abandonar. Se eu seguir à esquerda ou à direita, eu poderia ter escolhido mecânica, eu escolhi elétrica. Se eu tivesse escolhido mecânica, contra a orientação de Deus, eu ia quebrar a cara. E Deus estaria comigo lá. Vem, filho, escolhesse mecânica, tu sabia que isso aí não ia dar certo, não era a tua praia, tu escolheu, te reergue, estou com você, vou te dar uma força, eu sou Deus contigo. Escolheu elétrica, é isso aí, você foi feito para isso, é volt, ampere, resistência, motor, transformador, é a tua praia. Senhor, te louvo por estar aqui comigo. Mas quando está lá no buraco da máquina, lá, Senhor, pô, mas elétrica, tem uma poeirada aqui, eu estou aí com você também. Porque não existe um outro lugar que não é o lugar que você já está. Então, amado, descansa na presença de Deus. A vontade de Deus já é essa, a vontade de Deus é que nós estejamos aqui no esconderijo, no sábado à noite, ouvindo essa palavra, essa é a vontade de Deus. Porque ela vai falar no teu coração, e a Bíblia diz o seguinte, que o verdadeiro amor, falando do amor de Deus, joga fora todo o medo. Então, quando é que a gente está com medo? É quando a gente não acreditou ainda que Deus está conosco. E Deus vai estar conosco no caminho errado e no caminho certo. Quando estivermos no errado, nos resgatando para trazer para o caminho certo. E quando nós estivermos no caminho certo, Ele vai estar soprando na sua vida e diz, vai, valente de Deus. Vai. Então, eu não procuro, irmãos, de fato o centro da vontade de Deus, porque eu sei que Ele me fez estar aqui, eu nesse momento aqui pregando, eu estou no centro da vontade de Deus. Não porque eu estou pregando, porque quando eu estava lá no sinaleiro, pegando dinheiro no pedágio da ADESE, não fazendo nenhuma vocação eclesiástica, vamos assim dizer, eu estava no centro da vontade de Deus. Quando eu estava hoje no carpê do nosso apartamento, brincando com as minhas filhas, eu estava no centro da vontade de Deus. E quando eu peguei hoje a Ana com uma varinha, eu corrigi ela, eu estava no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque em todos esses lugares eu não queria saber onde Deus estava. Eu queria saber que aonde eu estava, eu queria estar recebendo e que eu estava orientado por todo o conselho de Deus. Então o que você precisa estar em outro lugar? Não. Você precisa estar linkado e ligado com todo o conselho de Deus. É o que a Bíblia vai dizer. Meu filho, se você aceita essas palavras e guarda onde? Na bolsa? No HD? Na pasta? Não, se você guarda no teu coração esses mandamentos, então você achará conhecimento de Deus. E quem acha conhecimento de Deus, toma decisões corretas, seja elas quais forem. Quem acha conhecimento de Deus, toma as decisões corretas. Porque não há regra para tomar decisões. Pastor, qual é a charada? Qual é o segredo para tomar decisões? O segredo para tomar decisões é utilizar todo o conselho de Deus, que vem das Escrituras, que vem na oração, que vem na meditação, e utilizar todas as ferramentas que Deus já nos deu quando nos criou. Intelecto, sentimentos, percepção, análise,
Quando eu uso o conselho de Deus e uso todas essas características que Deus já nos deu, que Deus deu a você, quando você pega o conselho de Deus e usa todos os talentos que Deus já deu a você, então, meu irmão, a possibilidade de você escolher pelo caminho certo será muito grande. E não significa que você ter escolhido o caminho certo, segundo o conselho de Deus, segundo a sua análise, segundo a sua percepção, que você não vai ter problema. Não é isso. Significa que você não vai estar gastando tempo em vão, mas aquilo que você semeia, nasce. O que você planta, prospera. Aquilo que você se dedica, cresce, alimenta. Se você decidiu pela pessoa errada, que aquele cara com 35 anos que não tem emprego e tem um Play 3, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai sofrer na mão desse cara. Vai trabalhar, vai brigar, as contas vão aparecer, vai vir os filhos, ele não vai querer sustentar, porque ele vai querer curtir a próxima versão do jogo. Você vai sofrer, Deus vai estar longe de você, não, nas suas orações, Deus vai estar com você nesse casamento furado que você entrou. Agora, se você tivesse escolhido aquilo, segundo pedindo conselho a Deus, segundo a sua razão e segundo o seu coração, você tivesse escolhido a pessoa certa, em vez de você estar sofrendo, você estaria numa praia com a tua família, curtindo, à noite vocês estariam jantando juntos, perguntando como é que foi o dia, cada um trazendo a provisão para casa. A vida vai, porque a prosperidade de Deus vem nesse sentido, de nós estarmos entendendo que o conselho de Deus pertence a tudo isso. Na verdade, irmãos, quando a gente quer que Deus nos dê a resposta pronta, é porque nós estamos buscando um futuro sem percalço, sem sofrimento, sem dor. Eu quero a felicidade, eu quero a prosperidade, eu quero a paz. Eu quero Deus agindo, vou para cá, eu vou para lá, quero esse ministério ou aquilo, faço esse curso ou a outra, caso com esse ou não caso. Nós buscamos atalhos e nas Escrituras não tem atalho. Todo caminho, todo atalho é do lobo mau, já dizia o Chapeuzinho Vermelho. Tem um caminho que vai para a casa da vovozinha e tem o atalho. O atalho é do lobo mau. Se você esquecer toda a mensagem, mas lembrar disso, já vai ter valido a pena. Amém. Não há atalhos, irmãos. Deus não nos mostra o futuro. Deus não vai dizer para você o que vai te acontecer amanhã. Sabe por quê? Se você soubesse o futuro, você não precisa depender de Deus. Se você conhece o futuro, se você soubesse quem era a pessoa, se você soubesse qual era o curso, você não dependia de Deus. O que Jesus diz? Olha para os lírios do campo, olha para as flores. Tem alguém que dá de comer para elas? Não. Olha para os passarinhos, eles trabalham? Estão plantando? Não. Pois é, eu os alimento todos os dias, dou a vestimenta deles todos os dias. Então, se eu faço isso com as plantas e com os passarinhos, será que eu não vou fazer isso com vocês? Será que eu não vou cuidar de vocês? Porque toda a espiritualidade cristã está nisso, em confiar em Deus. E que cada dia tem o seu mal, disse Jesus. Cada dia tem os seus problemas, cada dia tem as suas lutas, cada dia vai ter as suas dificuldades. Mas eu sou Deus que te cubro, que te alimento. Fica tranquilo, eu estou com você. É interessante que naquela passagem que os irmãos lembrem que Jesus está com os discípulos no barco e tem uma grande tempestade, o barco está afundando, os discípulos estão com Jesus e eles olham para Jesus, o barco afundando, e Jesus estava o quê? Dormindo. E eles vão lá acordar Jesus. Pô, cara, acorda aí, pelo amor de Deus, você não está vendo? Nós estamos tudo morrendo aqui, o barco vai afundar, eu estou morrendo, a minha vida está indo. Por que vocês têm medo? Pessoas de pequena fé. É interessante que Jesus não diz assim, por que vocês são incrédulos? Pessoas sem fé. Não, Jesus diz, por que vocês têm medo? O medo é o oposto da fé. Nós estamos com medo porque nós não cremos.
Nós não estamos com medo e nós estamos com dificuldades, nós estamos angustiados, nós estamos ansiosos, e a ansiedade é um problema sério entre nós todos, né? A ansiedade é um problema sério por quê? Porque você está com medo, você quer saber o futuro, você quer se antecipar àquele dia, você quer saber o que vai acontecer, o que a pessoa vai falar, o que vai acontecer, e você quer o futuro no teu presente, para que eu tivesse tudo em tuas mãos, e Deus não vai dar a você. Porque o futuro pertence a Deus. O que nos cabe hoje, nós que queremos tomar decisões, é simplesmente confiar. E a fé é a única opção que Deus nos dá. Eu lembro, irmãos, que durante muito tempo na igreja eu aprendi vários modelos de espiritualidade que me fizeram quebrar a cara por muitas vezes. Muitas vezes. Quantas vezes eu ouvi conselhos errados, quantas as vezes eu vi as pessoas me ensinando coisas erradas e eu quebrei a cara. Quebrei a cara não é porque aquilo me trouxe simplesmente alguma dificuldade, mas porque aquilo de fato não era de Deus. E onde é que eu ouvi isso? Ouvi dentro da igreja. Uma das primeiras mentiras que a gente ouve comumente dentro da igreja também é que nós temos que esperar fazer tudo pelas nossas forças para decidir. É o cara que acha que tem que resolver tudo pelo braço, pelo que ele sabe, pelo que ele conhece, pelo dinheiro que ele tem. É um extremo. Tem gente que acha que vai resolver tudo porque sabe, porque manja. Você conhece alguém assim? Ele sabe, ele manja, ele já viveu. Se tu pulou um muro de 2 metros, ele pulou um de 3. Se você já foi em Araquari, ele já foi em Florianópolis. E se você já foi em Porto Alegre, ele foi para a África. Ele sempre fez alguma coisa maior, mais importante, mais significativa. Não conhece? Você conhece pessoas assim? Ela acha que ela sabe resolver tudo por si mesmo. Esse cara é aquele que mais vai levar topada. Mais vai levar topada. Mais vai apanhar esse. Agora, existe um outro também, dentro da igreja, que é aquele que acha que tem que consultar a Deus para qualquer coisa da vida. Quem leu aquela besteira daquele livro do Benihim? Bom Dia Espírito Santo, aquilo é uma heresia completa. Ele acordava de manhã, Senhor, é o relógio preto ou é o azul? Senhor, é o ônibus Tupi-Norte ou Tupi-Sul? E o Espírito Santo dizia, é o Tupi-Sul hoje. O Espírito Santo, eu entro às 8, às 8h15. Eu tomo café agora ou mais tarde? Com xícara ou com copo? Com leite ou sem leite? Eu almoço no refeitório de baixo ou de cima? Coloco carne hoje ou frango? Ou hoje é... Entendeu? Ele andava e o Espírito Santo vinha atrás assim, é um guarda-costa. Para cá e para lá. Ele consultava tudo. Irmãos, o Espírito Santo não é para isso. Isso pode ser muito bonito, mas não é isso que as Escrituras dizem. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, tem um livro inteiro nas Escrituras falando sobre como você agir durante o dia. Livro de Provérbios. Deus deu um livro para você e para mim e para a igreja, para que a igreja soubesse como agir durante o seu dia. Os discípulos não viveram essa realidade com o Espírito Santo. Jesus era Jesus, mas todos os que vieram depois dele não tinham essa coisa de ter um personal, né? Um psicólogo pessoal te dizendo, né? Um coaching, um treinador que te pudesse ir te orientando durante o dia. Isso pode ser um acontecimento na sua vida, um evento. Um dia você pode clamar a Deus e Deus dar uma resposta. Isso pode acontecer. Veja bem, ser um evento, isso é bíblico, está nas Escrituras. O Espírito Santo pode te dizer, toma café com leite e não toma café preto. Agora, isso não é a verdade da vida. A verdade da vida é que nós precisamos adquirir sabedoria. E é isso que as Escrituras nos ensinam, que para tomar decisões nós precisamos buscar a sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é isso que nós acabamos de falar. É todo o conselho de Deus somado a todas as ferramentas que Deus já nos deu para que nós possamos tomar as decisões. Isso é sabedoria. Está o livro de Provérbios inteirinho. E os apóstolos, tanto Paulo quanto todos os outros escritores do Novo Testamento, não cessaram de citar o livro de Provérbios. Tanto que o livro de Provérbios é o meio da vida de Salomão, né? Cantares é o início, Provérbios é o meio e Eclesiastes é o fim.
As 3 fases da vida. No início, né, mulherada, concubina, festa, viagem. No meio, não, desculpa, Provérbios é o início, a sabedoria é no início. Quando ele pede sabedoria a Deus, ele começa. Depois vem Cantares, que é o meio, que é as mulheradas todas, e Eclesiastes, quando ele diz, tudo é vaidade. Não é verdade? Ele começa inteligente, Provérbios, saibam escolher, saibam pensar. Provérbios é o início da vida de Salomão. O meio da vida dele é, teus seios são deleitosos, o mel, tua cama, tua vida, teu cheiro. Está lá em Cantares, está lá, é só ler, eu não estou falando nada que não esteja na Bíblia. E aí o final da vida dele, dei um monte de furada, isso aí tudo que eu fiz é correr atrás do vento, gastei a minha vida e estou aqui agora, passou e não valeu de nada. É o livro de Eclesiastes. Interessante. Então, o que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele está ao nosso lado, ele é o Paracletos, mas ele vai convencer o que da gente? Da justiça, do pecado e do juízo. Jesus disse assim, eu vou para o Pai e rogarei para o Pai que vos mande o Espírito Santo. E ele virá e convencerá vocês da justiça, do pecado e do juízo. Significa que o Espírito Santo está em nós para decidir a respeito das coisas morais e espirituais. O Espírito Santo está para nos decidir se aquilo que nós acabamos de fazer é mal ou é bom. O Espírito Santo está para abrir a nossa mente, para que nós possamos enxergar a Jesus Cristo e ver em Jesus Cristo nosso Senhor. É para isso que Ele está. Para mostrar para nós o certo e o errado nas questões morais, mas não para decidir se você deve comprar um Honda Civic ou um Toyota. Amém? O Civic, o Salomão comprou um Toyota. Ele não serve para dizer se você tem que tomar Fanta ou Coca. Embora em um dado momento da vida você possa perguntar a Deus e Deus possa responder a você. O que eu quero dizer é que isso não é um método, não é isso que as Escrituras que nos ensinam para toda a vida. Pode ser um evento na sua vida. O que a Bíblia diz é, busque sabedoria. Eu já estou no final. A sabedoria de Deus é todo o conselho de Deus aplicado nas decisões diárias. Pô, pastor, muito legal o que o senhor está falando aí. Mas como é que eu tenho todo o conselho de Deus? Essa é a grande pergunta. Como é que se tem todo o conselho de Deus? Buscando a sabedoria mais do que a prata e que o ouro. Sabe como é que se busca todo o conselho de Deus? Tendo uma relação com esse Deus. Ninguém sabe o conselho de Deus se não ouve a voz de Deus. Então assim, a pessoa que quer ter sabedoria de Deus, primeiro ela precisa conversar com Deus. A oração não é simplesmente um momento em que eu cumpro mais uma etapa da minha vida cristã. A oração é a percepção de que eu não sei todas as coisas, mas que Deus sabe. Que eu não posso todas as coisas, mas Ele pode. Que eu não sei qual será o meu futuro, que eu não sei, que eu sou pequeno, que eu sou limitado, que eu tenho, a minha dimensão pequena da vida humana, limitado a essa condição humana, mas que Deus é grande. Então eu me lanço aos pés dele e diz, Senhor, Tu és grande, Tu és Senhor. E é isso que o livro de Provérbios vai dizer assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus significa reconhecer em Deus que somos necessitados dele. É levar o conselho de Deus às decisões práticas da minha vida. Que embora aquela mulheraça que passou lá atrás, bonitona, aquelas espingardas de mata-crente, sabe? Aquelas que embora os meus olhos estejam cativos e que eu queira estar com ela, mas a orientação de Deus é, como diz aqui o capítulo 7, 8, foge da mulher devassa. Então eu levo a orientação de Deus numa decisão diária da minha vida, mesmo que os meus sentidos estejam me chamando para tal coisa. Vocês entendem? Quando tem um envelope de dinheiro, chegou um cara lá para fornecer peças para Tupi, ele falou, Samuel, se tu comprar o produto da minha marca, aquilo que a Tupi comprar de mim, 10% é teu. Então eu mesmo sabendo que aquele dinheiro vai me ajudar lá em casa, mas aquele dinheiro é dinheiro perverso, impuro. Então eu sigo o conselho de Deus e tomo uma decisão. Amém? Temer a Deus é isso.
Temer a Deus é apesar de nós não entendermos, apesar de nós não sabermos ou apesar de querermos e desejarmos o que queremos, nós vamos seguir o conselho de Deus. Então o conselho de Deus se busca como, irmãos? Se busca falando com Deus, se busca lendo a palavra de Deus. O conselho de Deus está também em ouvir os mais velhos. Capítulo 3 aqui diz, ouça a opinião dos mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos já passaram, pode te instruir. A multidão dos conselhos, a sabedoria. Livro de Provérbios. Antes de tomar a decisão, fale com os outros. Vá lá, converse com as pessoas, fale com o teu pastor, com a tua mãe, converse com um amigo. Não tome a decisão sozinho, sabe? Você não pode tomar sozinho. Por quê? Isso é a sabedoria. Tomar o conselho de Deus e tomar o conselho dos outros. E tomar o conselho da minha própria pessoa. O que Deus quer, o que eu posso fazer. É esse o que a Bíblia nos diz. Quando ela fala em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, do 14, ele vai dizer um negócio muito importante, quando ele diz assim, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem. Mas receberam o quê? O Espírito, que os torna filhos por adoção. Por meio da qual nós chamamos, Abba, Pai. Pelo Espírito que testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, e somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, para de fato participarmos dos sofrimentos, e para que também participemos da glória. É o que a Bíblia vai dizer, você está aí, você vai participar do quê? Dos sofrimentos e da glória, está tudo no pacote, mas Deus vai estar com você, ser herdeiro de Deus, quando você buscar todo o conselho de Deus. Para arrematar, pastor, é isso mesmo. Andar no Espírito, que é o que o Colossenses vai dizer, é a mesma coisa que está em Provérbios, que é a mesma coisa que Paulo disse em Romanos. Andar no Espírito significa chamar o conselho de Deus, e chamando o conselho de Deus, que vem através da oração, da leitura da palavra, você então vai ter aquilo que a Bíblia chama o temor do Senhor. E aí, isso é o princípio para que você seja uma pessoa sábia. E quando você for uma pessoa sábia, então você tomará as decisões corretas. Simples assim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Enraizados, edificados, firmes na fé, nós vamos transbordar em gratidão. Por quê? Porque eu não encontrei a varinha mágica. Eu não tenho a pedra filosofal. Deus não é um amuleto que vai me levar para Nárnia. Não é. Para um mundo ideal, né? Para um mundo em que está o leão. Não, você vai viver nesse mundo, mas vai viver nesse mundo abençoado pela presença do Senhor. Se vier vento ou se não vier vento, você com o temor do Senhor adquirirá sabedoria. Então as tuas decisões serão as decisões corretas. Amém.